Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para todas, todos e todes. Nós somos o Faixa Preta e aqui nós discutimos política, masculinidades e bem viver. E hoje o nosso tema é política e mulherismo africana. Nos acompanham nesse bate-papo o Rogério José, o Humberto Alves e o Júlio Vitor. E a nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos do que Catiúcia Ribeiro. Ela é filósofa, mestra e doutoranda em filosofia africana. Ela desenvolve também pesquisa sobre filosofia quemética, atua como coordenadora geral do laboratório Giru Maat de Africologia e Estudos Ameríndios da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E quem vai iniciar as perguntas hoje do Faixa Preta é o Júlio Vitor. Júlio Vitor, por favor, meu amigo, vá lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria agradecer aí a presença da professora Catiúcia Ribeiro, nossa amiga de longa data, de luta, de militância. Fico muito feliz com a sua presença. Eu queria primeiro perguntar, né, essa pergunta que você já respondeu muitas vezes, eu já vi, né, e tudo mais, mas eu queria que você falasse de novo, explicasse um pouco o conceito de mulherismo africano. Queria que você desse um panorama geral sobre o que é o mulherismo africano e quais as diferenças entre o mulherismo africano e o movimento feminismo preto, né, das mulheres feministas pretas. E se há possibilidade de diálogo entre esses dois movimentos, né, são movimentos de mulheres negras e são diferentes. Existem possibilidades de conversa, de diálogo, de ações coletivas contra o racismo e contra o patriarcado, desses dois movimentos? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Otep Família, bom dia, boa noite, boa tarde. Fico muito feliz em dialogar com os meus irmãos, né? Uma amizade de quase 20 anos tem aqui, né? Nesse grupo de pessoas aqui. Fico muito feliz com o convite. Bom, o mulherismo africano, teoricamente falando, ele é uma proposta política cunhada em 1987 pela doutora Cleonora Woodson, né, que é a teorizadora do mulherismo africano. A doutora Cleonora Woodson faz uma investigação na luta histórica das mulheres negras, né, nas lutas que compõem as narrativas das mulheres negras, a partir, né, de Sojourner Truth, do discurso "não serei eu uma mulher", e aí a partir desse momento ela começa a entender que as mulheres negras precisam se organizar a partir da sua própria ótica, a partir da sua própria realidade e a partir da sua própria localização geográfica, né? Entendendo que todas as perspectivas políticas que foram construídas ao longo da história para as mulheres negras têm um atravessamento na qual as mulheres negras não são centro. A doutora Cleonora Woodson, ela diz, bom, o que eu fiz foi identificar as lutas históricas das mulheres negras e, a partir dessa luta histórica das mulheres negras, tentar renomear a partir de uma localização que não seja permeada pelas filosofias ocidentais, pelas premissas ocidentais, enfim. Por exemplo, a doutora Catherine Bancoli, que é uma outra pensadora do mulherismo africano, que inclusive foi a primeira pensadora do mulherismo africano que eu li, ela diz, nós já temos um princípio moral, ético, organizacional, né, que hoje eu leio como um sistema filosófico que é Maat, e a partir desse sistema filosófico, por exemplo, nós temos outros meios de organização, entendendo que as mulheres sempre foram aquelas que tiveram à frente do seu povo, que organizaram as lutas políticas dos seus territórios, né? E aí ela diz, bom, então nós podemos apresentar um outro nome. Mulherismo vem desse sentido, né, da feminilidade mesmo, de um constituinte na qual a África é um berço majoritariamente constituído por uma matriz matriarcal, matrifocal, matripotencializadora, e africana por conta do território, né? Ela disse, bom, eu poderia ter dado um outro nome. Nós temos, por exemplo, na atualidade, a própria Oyeronki, que traz uma noção de oxunismo, né? Que também é para tentar pensar um lugar de narrativa das mulheres que não seja essa apresentada, identificada pelo Ocidente e pelo feminismo. E aí, falando de feminismo, é muito importante frisar que as mulheristas africanas elas não estão em campo de disputa com as feministas negras. Isso é fundamental importância.
Primeiro porque um dos princípios do mulherismo africano é a ancestralidade. Se um dos princípios do mulherismo africano é a ancestralidade, nós reconhecemos todo o processo histórico de luta das mulheres negras que nos antecederam. Inclusive, foi a partir desse histórico de luta das mulheres negras que nos antecederam que hoje nós estamos aqui dialogando e pensando outros caminhos que sejam possíveis, né, para organizações políticas. O que as mulheristas africanas, e aí posso falar um pouco muito de mim, por exemplo, é que as narrativas produzidas pelo continente africano, as narrativas produzidas pelo feminismo, elas não são embrionariamente pensadas pelas mulheres negras, e que nós precisamos ir mais a fundo nas investigações políticas e históricas das mulheres negras, na qual o nosso campo de análise e a nossa localização não seja, né, atravessada pelo Ocidente, que existe uma outra experiência histórica das mulheres negras. As mulheres negras, quando chegam aqui, por exemplo, são mulheres negras que se organizaram e se organizaram a partir dessa perspectiva política africana. E aí, nesse sentido, o mulherismo africano, ele trabalha e pensa muito mais a raça como centro. A raça como centro, na medida que nós somos, né, dizimados enquanto povo, entendendo que, né, a estrutura de violência patriarcal, ela é violenta para as mulheres negras, como ela é violenta para os homens negros. Trazendo também a própria Oyeronke nos adverte que, inclusive, a concepção de mulher, ela é uma invenção do Ocidente, né, porque essa categoria mulher ela é criada com os adventos da colonização, então que inclusive nós precisamos passar por reformulações, porque o gênero não é uma questão para nós, na medida que isso são identificações apresentadas pelo Ocidente. E se são identificações apresentadas pelo Ocidente, nós partimos, e aí o Diop muito nos adverte que nós precisamos partir de uma localização, né? E aí a mulherismo africano também tem um traço, um diálogo com a afrocentricidade, então também tem uma questão de lugar, de qual lugar nós partiremos para pensar as nossas perspectivas políticas. Então, o mulherismo africano não está muito debruçado na destituição do patriarcalismo, mas sim no ressurgimento do matriarcado, da matripotencialidade, da matrifocalidade, que é o princípio organizacional da população negra, né? Então, por que o mulherismo africano não está em disputa com o feminismo negro? Porque é uma outra proposta, uma outra narrativa de construção de mundo a partir de uma localização africana. Não está para destituir, está para dizer, tá, tem esse modelo é insuficiente para dar conta de nós, e nós temos esse modelo aqui que é um modelo matriarcal, matrifocal, matripotencializado, que eu leio que esse Ma é esse equilíbrio de Maat. Então, nós temos uma outra localização, um outro território, até mesmo porque nós somos pessoas africanas que renascemos nesse processo de violência aqui. Então, as experiências organizacionais das mulheres de terreiro, das mulheres de quilombo, das irmandades, elas derivam das experiências das nossas mulheres que chegam aqui a partir desse berço organizacional, civilizatório, matriarcal, como o Diop nos apresenta, e que acaba nos possibilitando uma outra organização política. Olá, Rogério. Minha pergunta vai no seguinte sentido. Sob a perspectiva do mulherismo africana, qual a sua análise das mandatas negras e de candidaturas negras disputando cargos eletivos? E, por outro lado, como o mulherismo africano vê e analisa a adesão à política institucional, né, a esse quadro eleitoral que a gente está aí? Bom, a doutora Nadove, nós fizemos uma conferência dia 30 de julho e ela participou, né? Ela é uma das grandes teorizadoras do mulherismo africano e essa pergunta foi feita a ela, assim. Então, o meu autorizo em trazer a leitura da Nadove. A Nadove diz que esse diálogo atravessado pelo Estado, ele não dá conta das violências raciais. Então, ela diz, se você escolhe uma perspectiva de localização africana, essas estratégias políticas elas não dialogam com o mulherismo, porque o mulherismo ele propõe uma virada de chave, né, uma outra narrativa. No entanto, a gente tinha um ciclo mulherista aqui no Rio,
que nós estávamos pensando como que as mulheres negras vão se organizar dentro dessa realidade de diáspora aqui, né? Então, eu sou uma mulher que não acredito no Estado, não acredito que esse seja o caminho eficaz, mas também não condeno as irmãs que estão nesse campo de batalha. Agora, o mulherismo africano, ele é justamente esse não entendimento, porque, por exemplo, até mesmo dentro dos partidos de esquerda, por exemplo, que são os partidos que são lidos, né, como aliados, esses partidos eles não dão conta da dimensão racial, nem tampouco estão comprometidos 100% com as pautas raciais. E aí o mulherismo africano ele adverte: o que não é centro, o que não é centralidade não dá conta de nós. Nesse sentido, a pergunta que a doutora Nadove faz: você quer estar nesse espaço disputando, né, com quem historicamente arquiteta a sua morte, ou você quer pensar uma outra forma de organização? Só que nós entendemos as especificidades e as violências que permeiam, né, a nosso cotidiano da realidade atual, né? E é uma pergunta muito capciosa, na verdade, assim. Mas o mulherismo africano, que a doutora Cleora Hudson, o que a doutora Nadove nos advertiu, é isso, assim. Não tem como você ser mulherista africana e você querer estar disputando esses espaços. Mas, em contrapartida, o que eu, Catiúcia, acredito é que se você está disputando esses espaços, você precisa estar dentro de uma narrativa que seja em prol do povo preto, né? Agora, como que você faz esse diálogo dentro de espaços embranquecidos, que é a grande pergunta, é a grande questão, né? É a grande questão, é um problema muito grave, porque esses espaços não estão para dialogar 100%, né? Você vai entrar e você vai ter que fazer negociações. Toda vez que você negocia com quem não está disposto a abrir mão, né, do que nós chamamos de privilégios em detrimento da população negra. Bom, Catiúcia, a próxima pergunta coube a mim e ela estava muito direcionada, né, para essa questão de como o mulherismo africano poderia dialogar com partidos, né, como é que poderia compor uma pauta, né, mas você já falou com brevidade, né, que não existe essa possibilidade. Então, assim, queria reformular e trazer, então, uma outra questão, né? E tentar entender, a partir de uma questão de gênero, né? Se existe possibilidade e espaço, né, para homens mulheristas, dentro de uma perspectiva, né, de construção de luta, de diálogo e de construção de bem viver. Sim, na verdade, o mulherismo africano, ele convida os homens, né? Ele faz um convite justamente por ele não entender que é uma luta generificada. Por exemplo, assim, o machismo é um problema que está na comunidade, né? E aí eu ouvi, inclusive do Rogério, isso há anos atrás. Eu sempre trago essa fala até hoje. Olha que incrível estar aqui com o Rogério. O racismo está para as pessoas brancas como o machismo está para os homens. Isso é um fato. E é um fato que nós precisamos lidar com isso com foco e lucidez. A grande questão que o mulherismo adverte é que as estratégias políticas que são pensadas, né, por perspectivas ocidentais não dão conta, porque numa realidade patriarcal, esse homem negro também não tem privilégio. Quais são os privilégios reais que os homens negros têm numa estrutura patriarcal? Então, se nós ficarmos alicerçando uma luta de gênero, né, nós também contribuiremos e afastaremos esse homem negro de uma responsabilidade com uma história que também é sua. Então, se o patriarcado é uma violência contra as mulheres, esse homem negro ele também foi construído socialmente para atribuir valor a esse patriarcado, alicerçar esse patriarcado, mas benefícios reais, estruturais, o homem negro não tem, porque os nossos irmãos ou estão embaixo da terra, ou estão presos, ou estão em situação de subalternidade, né? E de precariedade. Então, o mulherismo africano ele convida esses homens negros para que o diálogo seja feito coletivamente. E aí tentar entender qual é o modelo de sujeito, né? Eu tenho visto muito uma discussão em torno da masculinidade negra, né? Eu acredito que antes de reivindicar que esse homem alcance uma masculinidade negra, ele vai precisar revisitar esse lugar de humanidade que foi apresentado para ele.
E esse lugar de humanidade que foi apresentado para ele vai impor uma masculinidade que, se ele não revisitar essa humanidade, ele vai estar sendo configurado dentro de uma masculinidade branca. E ainda assim não dará conta, né, das violências que são acometidas sobre esse homem negro. Então, o que nós, mulheristas africanas, entendemos? Isso é um problema da comunidade. Né? Esse é um problema que está na comunidade. É um problema, os nossos homens negros nem sempre foram assim. Se a gente pegar exemplos de como os homens negros, né? Inclusive a própria Bell Hooks, no Vivendo de Amor, ela é uma feminista, mas ela traz uma leitura muito lúcida quando ela fala do impacto da escravidão no ato de amar e como essa escravidão, né, redefiniu esse lugar de homem, né? Redefiniu esse lugar social do homem. E esse lugar social do homem negro foi esse lugar, inclusive, né, de despotência. E a doutora Frances Welsing, ela ainda é muito mais cirúrgica, quando ela fala assim, o grande problema não são as mulheres, a grande vítima é o homem negro. Por quê? Porque uma mulher, num processo, num período gestacional, ela consegue ter uma criança, 2, 3, 4, enfim, enquanto o seu útero ele determinar, enfim, quando ele exportar. O homem negro, nesse período, ele consegue povoar uma ilha, então ele é o alvo do extermínio. Então é criado toda uma estrutura para que ele seja eliminado, e aí eu sempre costumo dizer que esse homem negro ele sobrevive na ausência. O que é um homem negro que sobrevive na ausência? Na ausência da paternidade, na ausência do afeto. Ele nunca está presente. Onde ele está presente são nos lugares que são os lugares reservados para esse homem negro, né? Que é embaixo da terra, que é na cadeia, que é no lugar da criminalidade, enfim. Então, o patriarcado, ele precisa ser encarado pelas mulheres negras e pelos homens negros como um problema que é um problema que afeta a população negra como um todo. Você não existe meio povo, não existe você fazer o levante generificado das mulheres negras se você não trouxer os homens negros. E mesmo que você seja uma mulher negra, que você não se relaciona sexoafetivamente com homens, você tem um pai, você tem um irmão, você tem um tio, você tem um filho. Então, o genocídio, ele está voltado para o homem negro justamente para entender que uma sociedade patriarcal não há nenhum tipo de benefício para esse homem negro. Então, há um problema, que é um problema da comunidade, e esse problema da comunidade precisa ser olhado dentro de uma perspectiva matripotencializadora, né? Como nós vamos organizar a população dentro de um outro paradigma filosófico, dentro de um outro berço civilizatório, desculpa. E a partir disso o homem negro ele é convidado, né? Então a luta de gênero não é que ela não seja importante, mas ela não pode ser o foco, né? Porque a gente não pode esquecer de uma frase que eu gosto muito, né, que eu sempre digo quando as mulheres brancas elas atingirem tudo que elas esperam na luta contra o seu aliado na estrutura de privilégio, as mulheres negras continuarão limpando para elas. Então, quem está do lado das mulheres negras nas violências são os homens negros. E aí nós precisamos reconstruir enquanto povo, reconfigurar essa imagem e aí sim tentar pensar todas as outras violências que estão na comunidade. Boa noite. Boa noite, professora. Prazer imenso, depois de muito tempo. A gente se encontrado a partir desse problema que está acontecendo, né? Coronavírus. Antigamente a gente se encontrávamos. Como é que faz para esse tipo de discussão chegar às populações periféricas das cidades do Brasil? Como é que faz o mulherismo africano para chegar a essas mulheres que muitas vezes são espancadas, tem um alto índice de violência contra elas? Como é que vocês estão usando, qual o tipo de estratégia para chegar nessa população? Tem uma fala que é de uma mulherista, que é a Annie Urasse, né? A Annie Urasse, ela fala algo que eu acho muito importante, assim. Nós temos uma teoria sobre mulherismo africana e nós temos uma prática sobre mulherismo africano. A teoria é essa teoria que você está vendo, muito bonita, muito bem escrita, né, por essas teorizadoras. A prática do mulherismo, que a doutora Cleandra diz, é a nossa prática do cotidiano, né? Então, quando nós olhamos para toda uma matriz, para as mulheres negras que estão no terreiro, para as mulheres negras que estão no quilombo, para as mulheres negras que estão na periferia, ali há um mulherismo africano em essência. E ali existe um modelo
organizacional que não se perdeu. É por isso que eu digo que tem algumas pautas que estão vigentes, é por isso, por exemplo, que a gente respeita o histórico que o feminismo traz, porque o feminismo dialoga sobre essas questões diretamente. As mulheristas africanas, elas entendem que essas questões, elas estão na comunidade, e como que a gente vai tentar pensar esse problema, que é um problema real, que é um problema de fato, que é o problema da violência contra as mulheres, né? Nós ainda precisamos... Por isso que quando o Rogério me perguntou dos partidos políticos, por exemplo, algumas políticas públicas ainda elas precisam ser utilizadas. Essas políticas públicas elas não vão ser descartadas. Só que o mulherismo africano ele vai tensionar para que essas políticas públicas elas priorizem as pautas raciais. Né? Já que é o que nós temos, como que nós vamos colocar isso enquanto foco primordial? Porque o feminicídio, por exemplo, ele tem uma queda entre as mulheres negras e ele incide sobre as mulheres... ele tem uma queda sobre as mulheres brancas e ele incide sobre as mulheres negras. Nesse sentido, essa discussão não está dando conta, né, de frear as violências que estão ali. Então, não há um descarte do que já está aí feito. Agora... o que está sendo feito precisa passar por um processo de reconfiguração para dar conta desses problemas que estão aí inseridos. Não é o descarte, né? As mulheres negras continuam sofrendo de violência doméstica. Agora tem uma coisa, Humberto, que nós precisamos nos atentar muito. Como que o mulherismo africano vai chegar na comunidade? A comunidade é mulherista. Porque esse lugar de organização que as mulheres negras têm nas suas comunidades, nas quais elas organizam os homens, por exemplo, isso é um princípio mulherista. Quando você chega no terreiro de Candomblé e a orixá, ela cuida daquele território de forma igual, e ali ela tem um princípio organizacional. Isso é um princípio mulherista. Agora, o que o mulherismo vai dizer, por exemplo, como que nós vamos olhar para as filosofias produzidas dentro desse território para responder a essa pergunta? Né? Nós não temos que buscar, né, somente nessas políticas públicas que estão aí, nessas resoluções que estão aí, para tentar organizar isso. Né? Como que a gente vai, por exemplo, resolver o problema das mulheres? Bom, a gente pode tentar pensar no modelo organizacional que já existe dentro dos nossos espaços. Como que a gente vai olhar, por exemplo, para as filosofias que existem nos quilombos e nos quilombos tentar organizar esses espaços, no quilombo tentar dar conta disso. Então, o mulherismo africano ele é uma proposta que nos convida a reorganizar esse espaço. Por isso que aqui, até nós fomos muito criticadas, né? Eu, Morena Mariá, doutora Azingeri e Tainá Trindade, quando nós fizemos, por exemplo, o ciclo mulherista no Brasil, e nós falamos, tem algumas questões que são específicas do Brasil, e a gente vai ter que dialogar com o que está imposto. Não tem como a gente vir, né, também com essa ideia utópica, se a gente não dialogar com as resoluções que estão aí sendo postas. Por exemplo, como a gente vai dar conta? As políticas que estão sendo feitas na atualidade dão conta de algumas discussões sobre as violências que permeiam sobre as mulheres negras. Como que nós entraremos nesse diálogo na qual isso precisa ser centro? O problema é que a discussão de gênero, ela esvazia um pouco, né, a centralidade desse debate. Pelo menos eu acredito nisso. Bom, Catiúcia, a gente está encaminhando aí para o encerramento, né? E antes da gente encerrar, a gente gostaria de pedir às pessoas que nos acompanham para clicar lá no sininho, para se inscrever no canal, para compartilhar também, se gostou do vídeo, e acompanhar também a professora doutora Catiúcia Ribeiro em suas redes sociais. Mas antes da gente encerrar, Catiúcia, eu queria que você trouxesse aqui, né, para o público que acompanha a gente, indicação de livros que você está lendo, né, e de livros que você gostaria, né, que as pessoas pudessem ler para entender mais, não só do mulherismo africano, mas também entender de outras questões que te afligem pessoalmente. Por exemplo, o ano passado eu participei de uma ação em Brasília, né, que era também uma ação governamental, e eu fui falar de mulherismo africano. E aí é muito importante entender que todas as estratégias que são construídas pelas mulheres negras, até mesmo as estratégias, né, que são construídas dentro desses espaços partidários, elas não são descartadas e tampouco são validadas, né? Entendendo que são estratégias importantes. O que o mulherismo africano nos propõe é pensar outras possibilidades organizacionais e políticas para além dessas. Essa é a grande questão,
Não é que a gente está aqui para dizer, olha, essa irmã está fazendo errado, está aqui, tem que romper. Não é a questão isso. É que você tem outras narrativas, outras possibilidades, outras organizações, outras perspectivas políticas, outros berços políticos para pensar sobre isso, né? Não necessariamente. E aí você pode, por exemplo, pegar as mulheres pretas da ancestralidade, como elas se organizavam para além do Estado, por exemplo. Como que você vai pegar as mulheres, as escravas de gangue, que você vai pegar o próprio Abdias, quando ele apresenta o quilombismo, né? E como a República de Palmares, ela foi muito bem organizada para além do Estado. Ela era um Estado que estava a parte do Estado que está aí. O problema é que nós acreditamos que a única possibilidade que há para se organizar é dentro do Estado. Não é só o Estado. É por isso que nós sempre falamos que o mulherismo africano é uma outra narrativa, uma outra possibilidade, um outro diálogo. E aí o Júlio Vitor me perguntou se o diálogo ele pode ser feito. O diálogo ele é sempre importante, ele é sempre produtivo, ele precisa ser feito. A grande questão é entender que existem outros caminhos. Nós precisamos de autonomia alimentar, nós precisamos de autonomia de saúde. E todas essas estratégias políticas, elas não estão dando conta. Então tem que pensar outras propostas também. Nesse sentido, eu gosto sempre de indicar as leituras em torno da filosofia africana, que nos propõem uma outra localização, um outro paradigma, uma outra forma de compreensão de mundo, né? Os livros da doutora Clenora Hudson, os livros da Nadove, tem artigo meu, tem artigo da Aninha Horácio, tem artigo da professora doutora Azengeri, da Morena Mariá, tem vídeos nossos na internet falando sobre o mulherismo africano. E tem algo que eu sempre digo, nós dizíamos muito no ciclo mulherista, né? E eu me sinto muito autorizada para falar isso enquanto das mulheres do ciclo. Se nós vamos dialogar com esse Estado que está aí, nós dialogaremos a partir da nossa própria ótica. Né? Nós dialogaremos a partir das nossas próprias narrativas. Não dá mais para entrar nesse espaço para disputar a ponta, né? Nós não queremos mais ser pontas, nós precisamos ser centro. E para ser centro, algumas rupturas terão que ser feitas, até mesmo dentro desses espaços, para, quem sabe, construir outros caminhos, se assim for possível.